Bem, pessoal da FATEC, vamos falar da força-peso. A força-peso é representada pela letra P e da segunda lei de Newton é massa vezes aceleração da gravidade. Ela é vertical e para baixo. É o resultado da ação da atração gravitacional sobre corpos pequenos e próximos à superfície da Terra. Todos os corpos são puxados pela gravidade para baixo, para o centro da Terra. Agora, um corpo é composto de muitos átomos. A gravidade atua em cada um desses átomos, mas a soma da força-peso de todos os átomos é o peso do corpo. E a soma de todas as forças-peso de cada um desses átomos atua no centro de gravidade do corpo. Então, a força-peso é sempre representada no centro de gravidade do corpo. Então, por exemplo, se eu pegar uma viga dessas que tem formato assim, né, meio triangular, o centro de gravidade não fica no meio aqui. Ele fica um pouco aqui assim, mais ou menos. Veja, porque esse lado é mais largo do que este, né? Esse lado, a base, mais larga. Então, o centro de gravidade é aqui, o peso aqui, sempre assim. O peso é sempre vertical e para baixo, certo? Quer dizer, para a Terra, né? Na verdade, para o centro da Terra. Então, essa que é a ideia. Agora, se eu estiver numa rampa, numa descida ou numa subida, a inclinação de toda a rampa é dada em graus, né? E esse ângulo θ, é medido a partir da horizontal. Então, se o corpo estiver aqui sobre esta rampa, eu vou precisar decompor a força-peso. Você fala, puxa, decompor a força-peso? Sim, porque a força-peso ela é sempre vertical. Veja que se eu pegar uma superfície horizontal aqui e colocar um bloco aqui em cima, toda a força-peso será no sentido de pressionar o bloco contra a superfície horizontal. Agora, se o bloco estiver numa rampa, não é toda a força-peso que pressiona, porque para eu medir a força de contato, daqui a pouco vamos ver a força normal, eu preciso olhar o aperto. Então eu olho a força que atua na direção a 90 graus da superfície de contato. A superfície de contato é aqui, eu olho nesta direção aqui, ó. Então toda a força-peso aperta o bloco contra a parede do chão. Aqui não é toda a força-peso, somente a força que fica na direção normal da superfície de contato aqui é que vai apertar o bloco contra a superfície. Então é só uma parte da força-peso. Então é necessário decompor a força-peso e somente esta componente é que vai pressionar, apertar, dar o contato. A parte da força-peso que fica na direção paralela à superfície de contato, ela vai fazer o quê? Deslizar, ela vai tender, pode ser que não escorregue, mas a tendência devido a esta parte da força-peso aqui que fica paralela à superfície de contato é a tendência de fazer escorregar ladeira abaixo. Então esta componente aqui pode ser chamada de P paralela ou pode ser X, se eu colocar o referencial na direção do escorregamento, do possível escorregamento aqui, o eixo X. E por conseguinte, o eixo Y fica nesta direção aqui.
Então aqui é o Px. E esta componente do peso, que é perpendicular à superfície de contato, você pode chamar de P perpendicular ou de PY. Agora, nós vamos precisar de um ângulo da força-peso com um dos eixos cartesianos para fazer a decomposição desta força, que tem parte no Y, parte no X. Este aqui é o ângulo θ. Você fala, não acredito. É verdade. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender fácil. Este ângulo aqui dá vertical, porque o peso é vertical. O peso é vertical. Aqui é horizontal. Não é 90 graus? É 90. A soma dos ângulos internos de um triângulo, este aqui, com esse θ, com esse de 90, não tem que dar 180? Se esse já é 90, esse mais esse tem que dar 90. Vamos chamar de alfa. Quer dizer, θ mais alfa tem que dar 90. Então, o alfa é o que chama de complemento do θ. É o que falta para dar 90. Então, por exemplo, se aqui for 10 graus de inclinação, 10 graus, aqui será 80. 90 menos 10, 80. Se aqui for 20, aqui será 70. Se aqui for 5, aqui será 85. Se aqui 30, aqui 60. Agora, o ângulo entre a direção x e a direção y não dá 90 graus. Então, novamente, aqui você vê que alfa, esse ângulo é o mesmo aqui, ó. Olha lá, ó. Mas o θ não dá 90, já está escrito aqui. Então, alfa é 90 menos θ e aqui é o θ. Então, esse é o θ mesmo. Tá vendo aí? Aqui também é 90 graus, certo? Então, nós vamos usar o seno do ângulo θ, que é cateto oposto. Deixa eu refazer agora esse triângulo aqui, ó. Nós temos aqui a direção da vertical, que é onde está o valor do peso. Aqui paralelo à rampa, que é o Px. E aqui perpendicular à rampa, que é o Py. E aqui é o θ. Então, olha lá. Seno de θ é Px sobre a hipotenusa. Hipotenusa é o lado que ficou oposto a 90 graus. Passando o P para multiplicação no seno, é o Px. Lembrando que o peso é mg. Então aqui o Px você pode escrever que é mg seno de θ. Mg seno de θ. Então veja você, se o ângulo de inclinação for 0 grau, seno de 0 é 0. O Px é 0. 0 grau de inclinação é essa situação aqui que a superfície é horizontal. Não tem nada que puxa para a direita ou para a esquerda. Agora vamos olhar o cosseno de θ. O cosseno de θ é o cateto adjacente, é o Py dividido pela hipotenusa, que é o P. Vem o P multiplicando. P cosseno de θ é o Py. Lembrando novamente que o P é mg. Então, Py vai ser mg cosseno de θ. Então, novamente, se a inclinação for 0, quer dizer, essa superfície não é inclinada, é horizontal, cosseno de 0 grau é 1, é mg. Todo o peso pressiona, certo? Então, esta é a ideia aqui da decomposição da força-peso.